assunto também para o nosso analista de política, o Caio Junqueira. Caio, tão logo essa notícia veio a público, tivemos também manifestação pública do presidente da República acerca desse assunto. Aliás, o governo vem atuando para tentar derrubar a decisão do bloqueio do Telegram. De que forma, Caio? Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todos. Bom, o governo agiu bem rápido, entrou com essa ação no Supremo Tribunal Federal, por volta da meia-noite, para tentar derrubar a decisão do ministro Alexandre de Moraes de banir o Telegram no país. Essa ação foi apresentada, a Juliana Lopes já ventilou por aí, a gente fala um pouco mais sobre ela agora. Foi ajuizada pela Advocacia Geral da União, pedindo que o plenário do Supremo analise se é constitucional banir aplicativos de internet no Brasil. Quais os argumentos? Vamos esmiuçar um pouco. Bom, primeiro que a ação foi encaminhada para a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, dentro de uma ação direta de inconstitucionalidade, que ela é relatora. Essa ação que ela é relatora questiona, basicamente, se é constitucional ou não bloquear um aplicativo de internet. Um dos argumentos jurídicos do governo: o banimento não pode ocorrer mediante decisão judicial, mas somente mediante decisão administrativa. 2, o banimento só pode ser aplicado em caso de violação de sigilo e não, como na decisão do Alexandre de Moraes, em caso de descumprimento de medida judicial. 3, as atividades que poderão ser suspensas ou mesmo proibidas não são as atividades do aplicativo em si, mas apenas as atividades de coleta, armazenamento, guarda e tratamento dos registros de dados pessoais ou de comunicações. O governo também afirma nessa petição que a decisão do Alexandre de Moraes foi dada dentro de uma investigação específica sobre poucas pessoas, dentre elas o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, o que, na visão da AGU, não poderia ocorrer. Explica para a gente por que alguns especialistas tratam essa decisão do Alexandre de Moraes como controversa, porque se dá dentro desse contexto, desse caso do Alan dos Santos? Não, Tainá, tem uma leitura de que a decisão do Alexandre de Moraes pode ser lida como desproporcional. Isso não quer dizer que ela não pudesse ter sido tomada ou que ela seja ilegal, é longe disso, mas que essa decisão se dá dentro de um caso concreto, ou seja, o Telegram não respondeu a determinações para suspender, bloquear as contas do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. Logo, tem a leitura de que o ideal não seria haver o bloqueio dentro de um caso concreto, criminal, pontual, como esse, porque acaba dentro de uma investigação específica envolvendo pessoas, se bloqueia um serviço que, segundo dados, está presente em mais de 60% dos celulares brasileiros. Mais de 50 milhões de brasileiros têm o Telegram. Além disso, tem ações, e acho que aqui talvez principalmente, tem ações do Supremo Tribunal Federal que permitem um debate muito mais amplo sobre o bloqueio de aplicativos, que discutem a possibilidade de bloqueio e estão paradas. E vejam só, estão paradas com o pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Vou dar o número delas aqui. Tem uma ADPF, que é o termo jurídico dessa ação, 403. Ela alega que o bloqueio de aplicativo como sanção seria inconstitucional, uma vez que violaria o direito constitucional de livre comunicação. E tem uma outra ADI, que é o símbolo para a ação direta de inconstitucionalidade, número 5527, que questiona a constitucionalidade de uma interpretação específica de um artigo do Marco Civil da Internet que viabilizaria os bloqueios como forma de sanção. Então, essa, por exemplo, essa do Marco Civil da Internet, está com pedido de vista do Alexandre de Moraes, feito em maio de 2020, ou seja, há quase 2 anos, parada no seu gabinete. Então, em suma, poderia ter sido, primeiro, uma decisão colegiada, Bastaria o Alexandre de Moraes devolver essas ações que estão há quase 2 anos no gabinete dele, devolver e o plenário pautar. Então, você poderia ser uma decisão dentro de um debate mais amplo, colegiado, com todos os ministros do Supremo, e em nível constitucional, não em nível penal, como foi a decisão dele. E que não pudesse também dar margem para uma leitura política, porque a gente sabe que o Telegram é o canal preferido dos bolsonaristas. Então, se ele optasse por compartilhar essa decisão com todos os ministros do Supremo, dentro de um debate constitucional e não penal, ele aliviaria ali essa leitura
política de que foi uma decisão direcionada para um segmento, para afetar uma candidatura, a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, e um grupo, um segmento político aqui da sociedade brasileira que utiliza e gosta muito do Telegram. Muito bem explicado, Caio Junqueira. Obrigada pela sua participação aqui.